Igor, e aí como é que... vamos falar um pouco agora do... Vamos falar do Quírios, propriamente dito, né? Hoje tu és coordenador, isso? Coordeno o Tu és grupo. coordenador do grupo, né? Isso. Então, fala um pouco, me traz um pouco da história, um breve resumo aí da história do grupo, o que dentro do teu conhecimento tu pode nos falar e como é que funciona hoje os encontros, tudo todo domingo, me fala um pouco disso aí. Massa. É bom porque nessa parte Fabrício faz uma tabelinha aí comigo pra gente poder Show de bola, dividir bem essa história aí, já que a gente contou bem a nossa história, né? Boa. Falando agora propriamente assim do Quírios, o Quírios ele tem 21 anos, né? O grupo foi fundado, né, 2001, lá em 18 de março de 2001. E aí, nesses 21 anos de história, muita coisa aconteceu, né? O Quírios, ele é muito marcado, assim, pela perseverança, né? O início do grupo, de fato, aconteceu quando teve fim do antigo grupo jovem da paróquia, que era o Ângelos, que durou em torno de 9 anos. E antes do Ângelo, teve o Juna, que foi um grupo que aí ninguém tem nem noção, assim, de como foi, de tanto tempo que faz, né? Faz que o quê? Tá nos papiros lá, a história dele tá nos papiros aí, perdido. Em alguma caverna. Pois é, algum pergaminho aí, tem contando a história desse grupo, né? Eita, se alguém do Juna assistir isso... por favor, nos conte, viu? Porque a gente levanta a história aí rapidinho. Não, ele vai se sentir um idoso, né, irmão? Um Matusalém. O pessoal que participou do Juna já é antigo, já. Dirá o que ele... O esposo da minha prima, ele participou do Ângelos, né? E aí, quando eu entrei na coordenação, aí lá em casa todo mundo ficou sabendo, né? Igor se tornou coordenador do grupo da paróquia e tal. E a irmã dele que soltou isso. Né? Minha irmã, né? Ela soltou aí, geral, assim. E aí, ele ficou sabendo, oxe, o Quírios é um grupo que veio depois do grupo que eu participava. Qual era o grupo que eu participava, pô? Aí ele, o Ângelos. Aí eu, caramba, tu é velho. Eu vi se ele tem, tipo, uns quase 50 já. Pra tu ver, assim, como o Ângelos é antigo, né? Imagina o Juna, né? Mas, enfim, falando do Quírios, né? O Quírios, ele nasceu depois do fim do Ângelos. E aí, Dom Marcos era o pároco na época, né? Que foi um pároco antes do anterior de Padre Bosco. Né? Porque Padre Bosco, entre Dom Marcos e Padre Bosco, teve um período pequeno com um padre que eu nem lembro assim o nome, sim, porque foi um período de poucos meses, né? Mas enfim, quando Dom Marcos estava lá, na época do fim do Ângelos, o grupo ele se dividiu, digamos assim, e as pessoas, os jovens, né, que participaram dessa divisão, os que ficaram na paróquia, eram a maioria tocadores de violão, sabiam, enfim, percussão, cantar, guitarra, enfim, várias coisas. E aí, a ideia de Dom Marcos era continuar esse pessoal, né? E aí ele deu a ideia deles continuarem ensaiando, né? Se reunindo para ensaiar, obviamente rezando e tal, mas aquele grupo de amigos que ficou na paróquia, eles continuassem, né? Porque não havia necessidade de parar. Sim. E aí foi muito difícil, assim, porque tudo se acabou, digamos assim, né? Toda aquela grande estrutura que o Ângelos tinha parou de existir, né? E aí eles tiveram que começar tudo do zero. Então, assim, o pessoal que nos conta, né? Sempre a gente tem contato com uma pessoa ou outra e tal, nos conta que foi um tempo muito difícil, né? Foi um início muito difícil, né? E aí tem a história de Fabiana, né? Que ela sempre nos conta essa história muito bonita, assim, que ela fala que quando Dom Marcos foi sair, né, e ele foi um grande apoiador, assim, do início da história do grupo, do Quírios, né, quando ele foi sair da paróquia, mudar de paróquia nessas transições, né, que tem de padre e tal, ele chegou lá no Santíssimo, e aí os jovens estavam rezando, né, pedindo a Deus a perseverança e tal, pedindo realmente, né, que o grupo ele continuasse, né, que o grupo não parasse, porque para eles era uma graça muito grande poder estar ali, né, experimentando de Deus como um jovem, né? Que muitas vezes a gente não consegue encontrar facilmente isso na vida, né? Às vezes a gente só tem paróquias que nem missa direito tem, né? E na paróquia Nossa Senhora de Fátima tinha um grupo, né? O Ângelos muito bem estruturado. Enfim, e aí eles perseveraram, né? Dom Marcos chegou lá, falou com eles, conversou com eles e mandou eles perseverar, se eles tivessem força e tal, que a graça de Deus ia superabundar ali e ia dar tudo certo, né? O caminho era aquele, né? E aí veio esse outro pároco que passou poucos meses, apoiou também, tal, mas foi uma transição muito rápida. E aí quando chegou o Padre Bosco, de fato o Padre Bosco botou a mão na massa, pegou aqueles jovens, viu que de fato eles queriam muito, né, tinham uma sede muito grande, e aí deu todo o apoio, toda a moral do mundo, assim, para que o Quírios pudesse vir com tudo, assim, assumir de fato a função de grupo jovem. Porque até então era um grupo de amigos, né, que se reuniam somente para tocar na missa das 16, né, que era a missa jovem. Entendi. E não tinha nada
consolidado ainda, né? Exato, não tinha nada consolidado. Tipo, eles começaram nesse disco que foi no dia 18 de março de 2001, a se reunirem como um ministério, né? Entendi. Então, a gente entende que ali é a data de fundação, né? Mas era um ministério de música, né? Era algo pequeno, que só participava aquelas pessoas, e não tinha nem como muito abrir, porque o objetivo era tocar na missa, então, enfim, era um pouco complicado, era muito precário as coisas, né? E aí, quando o Padre Bosco ele chega, ele de fato coloca a mão assim no Kyrios, né? Pega para cuidar, assim, pega para criar. E uma coisa muito importante é que o Padre Bosco ele passou, se não me engano, 12 ou 15 anos lá na paróquia. Então, assim, foi todo esse tempo ele dando todo esse apoio, né? Foi fundamental, né? Fundamental, sem dúvida alguma, assim. Devemos dele, né? muito a Padre Bosco, assim, né? De fato, ele cuidou muito. E aí ele foi no mesmo ano, né? 2001, ainda em 2001, ele colocou a catequista da paróquia, né? Que na época era Lúcia Queiroz, que é catequista até hoje. Colocou ela para ser a primeira coordenadora do grupo, né? Como ela tinha uma didática muito boa com os jovens, né? Já era catequista já, e ela tem também um projeto de evangelização lá em Bezerros, que até poucos anos atrás a gente ainda participava e tal, durante todo esse tempo, colocou ela para conduzir o grupo, né? E aí, 2001 inteiro, digamos assim, o restante do ano, ela ficou como coordenadora geral, né? O nome que foi dado, assim, na época, que é até hoje, na verdade, para conduzir o grupo, né? E aí ela foi pegando, juntando aqueles jovens e começando a organizar. E aí a primeira organização do Kyrios, assim, né? A programação, digamos assim, era estudo bíblico, né? Quando necessário, assim, na maioria das vezes era o ensaio para o pessoal tocar na missa. Sim. E formação, né? Obviamente, e a oração e o louvor, né? Era bem diferente de como funciona hoje, né? A organização, digamos assim. Sendo que quando chegou em 2012, no início, chegou os seminaristas para ajudar, dar aquele apoio pastoral, no serviço pastoral, né? Como tem em toda a paróquia, de 2 em 2 anos, se eu não me engano, né? E aí naquele ano chegou Alain, eu não me lembro o nome do outro, sendo que eram 2 seminaristas de Pesqueira, né? Que hoje já são padres e tal, a gente tá até tentando entrar em contato com eles, assim, mas... Isso em 2002, né? Isso em 2002, muito bom. Isso em 2002, no início de 2002. E aí, quando Alan chegou, o Padre Bosco pediu para que os dois, mas principalmente Alan, focassem muito no Kyrios, né? Entendi. Porque ali era a forma, via-se que o grupo era a forma de construir uma pastoral jovem, digamos assim, bem estruturada, bem feita e tudo mais. E é importante, tem que ter, né? Toda paróquia tem que ter um movimento para os jovens se engajarem, né? Isso é importante. Até mais ou menos o que a gente estava falando antes, do que a gente tinha dificuldade entre a primeira comunhão e a crisma, que não tem um grupo jovem para se engajar. E se não houvesse um Kyrios, por exemplo, um grupo jovens, fica perdido. Fica. Aí o Kyrios, na época, ele era um grupo de pessoas mais velhas, assim, né? Tipo, a faixa etária do Kyrios, na época, era de 21, 22, de 20, de, sei lá, 18, 19 pra cima, né? Hoje é um pouco mais novo, né? Hoje a gente já tem pessoas de 16, às vezes chega pessoas de 15, mas hoje a faixa etária é em torno de, sei lá, de 16, 17 a 23, por aí. Tem meio que um limite, irmão? Não tem um limite, né? O Kyrios, ele acolhe, de fato, sendo que, assim, as pessoas, elas vão se enquadrando, né? Vão se adaptando e tal, enfim. E tem o AJC também, que é muito forte lá na paróquia, então não se fecha muito ao Kyrios, né? Tem outros também, vira e mexe, aparece um grupo, tem outro que volta, enfim. Tem o Herdeiros também, que é o pessoal que já foi do Kyrios e, assim, hoje é uma galera bem mais velha, todos são casados e tal, que cuida mais dessa parte da evangelização, das ações sociais. É um projeto muito legal de se conhecer também. Herdeiros, né? Herdeiros de Deus, o nome do grupo. E aí, Renova-te também. Tem o grupo Renova-te também, que era um grupo jovem. É que as pessoas vão deixando de ser jovens, né? Pois é. Aí ela tem que perceber que o seu lugar, irmão, Exato. não é mais ali, né? Você precisa migrar para um... Exato. Agora você já precisa ir, de repente, para uma JC, né? Você casou. Aí muitos se tornam catequistas, um SCC, né? JC não, um SCC, no caso. É isso, né? Mas as pessoas vão e aí muitos se tornam catequistas, né? Bolt mesmo, o João Antônio, que levou o Fabrício, né, pro Kyrios, hoje ele é catequista, né? Não faz mais parte do grupo, né? Mas participa ativamente do JC, é catequista e tudo mais. Então, assim, a gente vai ficando mais velha, né? Vai encontrando, né? Novos lugares, né? Eu mesmo já tô tentando enxergar o meu próximo cantinhozinho, assim, né? Mas é como se a porta de entrada de todos nós seja o Kyrios. É quem nos acolhe primeiro. Sim. Oscar Torres, né? Um cara lá da paróquia, assim, passou muito tempo, assim, no Kyrios. Hoje participa só da JC, como movimento jovem, digamos assim. Mas ele sempre fala que o Kyrios é um grande celeiro, né? Que Deus, ele vai lá e
resgata, né, e transforma e tal, abre a porta, né, essa grande porta para receber, né, acho que é uma pessoa muito especial também, tem CD gravado, é um cara muito incrível, assim, né. Mas aí, voltando assim um pouco para a história do Quírios, né, esse início foi muito difícil, né, e aí quando o Alan, o seminarista, junto com o Padre Bosco chegou, viram que de fato precisava começar a estruturar as coisas para que pudessem crescer, né. Quando as coisas estão mais organizadas, né, há mais espaço para o crescimento e desenvolvimento, né. E aí eles começaram a perceber que talvez fosse preciso uma organização de um núcleo, de uma base de pessoas que pudessem tocar o grupo, né, independente de ter ou não, né, pessoas novas. Sim. Porque assim, quando a gente deixa na mão de todo mundo, tá na mão de ninguém, na verdade, né? E aí ele foi dessa ideia de ter uma base, né, que hoje a gente denomina de base, na época a ideia era o núcleo ou base, e aí se começou a ideia de base, né? E aí quando chegou no fim do ano, de 2001, se eu não me engano, Lúcia saiu. Ela passou um ano, mais ou menos, menos de um ano. E aí foi quando o Guilherme... Que é a catequista, você falou, né? Que é a catequista, ela tava de frente e tal. E aí foi quando ela saiu, e aí um casal assumiu como um casal de apoio, era o nome. Mas, de fato, quem entrou para substituir Lúcia para conduzir o grupo foi jovens, né? Porque Padre Bosco começou a perceber que tinha muitos jovens sedentos, muitos jovens querendo, de fato, viver aquilo, né? Com muito amor pelo grupo, com sede de Deus. E aí ele começou a confiar nesses jovens, tanto o Quírios e, anos depois, o EJC, né? E aí foi quando entrou Guilherme, Milton, pessoas assim, Marcelo, enfim, a própria Fabiana também, eu pra acho que tem mais, realmente né? à frente, né? Tereza, enfim, foram muitas pessoas, né? E aí, graças a Deus, o Quírios ele foi crescendo. Enfim, aí se começou a parte do luau, né, da parte da evangelização, que aí o Fabrício pode falar melhor, porque o Fabrício passou o tempo todo dele no Quírios na comunicação e eventos, né, que é o ministério da evangelização dos eventos aí. Entendi. O luau foi realmente o que, lá no começo, que juntava mais gente, assim. Foi o primeiro, você diria que foi um dos primeiros grandes encontros do grupo. Era o que luau. chamava mais gente. Sei. E aí também já vem a nossa tradição de grandes eventos já desde essa época, né? Sim. Então o Quírios, a gente sempre teve essa proposta de realmente trazer gente, de juntar a maior quantidade de gente possível, assim. Para realmente ter esse movimento de evangelização, esse movimento jovem, assim, né? E aí também nessa época, lá no começo do Quírios, foi quando a gente começou... Quando a gente não, né? Os jovens que estavam lá nessa época. Começaram realmente, foi quando surgiu a logo e o nome do grupo, né? Que o nome do grupo Quírios é Senhor em grego. E a logo, essa daqui que tá na camisa de Igor, ela representa o Sagrado Coração de Jesus. Sim. E aí aqui tá em branco para contrastar com a camisa, mas ela originalmente se entrar no Instagram da gente, @gjquírios, tá lá você pode ver a logo, ela é vermelha, o contorno dela é vermelha, que representa o coração de Jesus. A cruz, ela é marrom, que representa o próprio Cristo fincado, e o nome do Quírios, ele é em amarelo, que representa os espinhos. Sei. E aí os espinhos seríamos nós, representaríamos nós. E foi inclusive Fabi que desenhou essa logo lá no começo, foi ela que desenhou. A ideia. Massa, é bonito a logo. E tem todo um significado especial. Importante, né? E como é que funcionava esse luau, irmão? Então, Igor jogou pra mim, mas eu acho que ele sabe até mais do que eu. Mas era na praia. E aí tinha... Era um luau raiz. Era um luau raiz mesmo. Até recentemente a gente teve um luau da juventude que foi, até relembrando assim, os primórdios, né? E até hoje Igor falou do Herdeiros. O Herdeiros, ele realiza o luau, ele antes da pandemia era mais constante, mas agora eles estão tentando voltar e ele sempre na verdade é um texto solidário que eles fazem. Eu falei luau porque é na praia, então pega um pouco do que a ideia é muito parecida. A ideia é muito parecida. Uhum. Mas, e a ideia deles, como é solidário, é de sempre ajudar fazer uma obra de caridade, uma ação social. Então, isso começou lá no início do Quírios, e também já naquela época, tinha
Como é que eles vendiam os cachorros quentes? De Tereza? Tereza era uma coordenadora lá que participava da base do Quírios, e aí ela tinha um cachorro quente na praia, né, que era muito famoso, assim, os jovens iam muito. E aí deram a ideia, então, de tipo, já que o cachorro quente de Tereza é famoso, vamos fazer o luau na frente do cachorro quente de Tereza, porque a galera vai pro luau, come cachorro quente, convida pro luau. Porque a ideia do luau, assim, como eu tava falando, né, Tereza se deu de bem. Tereza se deu bem, foi. Foi. Mas, inclusive, ela ajudava para arrecadar pro grupo, né? Para as ações sociais. Tinha todo um propósito aí por trás. Mas, assim, o Quírios, antes do Quírios, né, tinha o Ângelus, né, e o Ângelus, ele tinha o Ângelus Fest, que era tipo um AJC, né, sendo que era algo do grupo, criado pelo grupo, enfim, pelo pessoal daquela época. E aí, quando veio o Quírios, precisava ter alguma porta de entrada, né, precisava ter alguma coisa que saísse do salão e fosse em busca dos jovens, né, e aí viram que o luau era essa grande porta, né, esse grande evento de evangelização que na praia podia trazer, né. De captar, realmente. Né? Exatamente, de captação. Sendo que, assim, quando o Alan chegou, né, o seminarista, né, junto com o Padre Bosco, eles deram a ideia de fazer uma evangelização na praia, avisando do luau. Eles iam na praia, levavam os jovens, distribuíam um bocado de panfleto, fazia, né, aquele negocinho assim, convocação e tal, e aí tal dia vai ser. E aí quando fazia o luau era sucesso, assim. E foi muito engraçado porque o luau ele se tornou uma grande referência do Quírios, né, em termos de evangelização, de evento, durante longos anos, né. Eu acho que 2001 até 2007, mais ou menos, se eu não me engano, tiveram vários luais, assim, teve um ano que deu muito certo, e aí fizeram 2 luais e tal, então foi muito forte, assim, essa questão do luau, realmente pegou muito, assim, no grupo, porque era uma grande porta, né, como o Quírios, ele começou com o Ministério de Música, né, algo muito seleto, depois precisava se abrir, né, quando de fato viu que o negócio estava dando certo, né, queria acolher novos jovens, viu que o luau era essa grande porta. E ainda tem? Não. Assim, é porque hoje a gente tem outros eventos, né? Outros, tem o Quírios ele foi crescendo e foi mudando, né? Foi mudando, né? Até, como eu falei, recentemente a gente teve um luau junto com o EJC, porque o EJC na nossa paróquia, ele é tão grande assim que ele é como se fosse um movimento separado do Quírios, mas que a gente tá sempre em união. Então, vocês trabalham junto, a gente trabalha junto. Então, até porque o EJC, ele é como o Igor falou, no começo o luau foi uma grande porta de entrada pro Quírios, e logo depois surgiu o EJC de Fátima. A gente vai ter esse ano a 22ª edição do EJC. E aí o EJC, ele acaba sendo essa grande porta de entrada para o Quírios hoje. Eu mesmo entrei no Quírios através do EJC. Sim. E o Quírios é o grupo que recebe esses jovens do EJC. Então, assim... não a existe... grande mãe, né? Não existe a JC sem o Quírios e não existe o Quírios sem a JC. Entendi. Então, assim, que a gente procura sempre realmente ter essa caminhada junta. E aí o luau que a gente teve agora foi exatamente junto com a JC, com Herdeiros também, não foi? E aí até, aproveitando que falei da JC, já continuando a história do grupo, o EJC, o primeiro foi em 2003, não foi? Por aí. 2003, por aí. Em maio. E aí, justamente, no começo, o EJC, ele recebe como o nome é JC do Quírios. Exatamente para... Porque foi fundado pelas pessoas do grupo. Exato. O grupo que organizou. O Quírios, ele foi crescendo, né? Uma proporção muito grande, assim, começou a dar muito certo, né? O luau e tal, todos os eventos que o pessoal foi fazendo. E, assim, uma coisa importante que a gente acabou se esquecendo de dizer foi que 18 de março de 2001 foi quando teve a primeira reunião do Ministério de Música. Sendo que com a chegada de Padre Bosco, né? A estruturação das coisas e tal, a entrada de Lúcia para coordenar o grupo ele foi anunciado como grupo da paróquia, grupo jovem da paróquia em Pentecoste. Se eu não me engano, foi 3 de junho daquele ano. Então, assim, a partir de 3 de junho, tudo se tentava colocar o Quírios para, tipo, vender de fato o negócio. Ser o né? nome da juventude na paróquia. Ser o nome da juventude, exatamente. E aí, com o tempo, o Quírios ele foi crescendo, e aí viu que talvez o luau já fosse algo pequeno, né? E aí foi quando tiveram a ideia de trazer o EJC para a paróquia, e aí as pessoas do Quírios que tomaram a frente, conduziram e tal, foram a grande porta, né? Os dirigentes, eu acho, da época, assim. E aí, o EJC nasce daí, né? Depois de 2 anos de grupo, mais ou menos, a EJC vem como uma ferramenta do Quírios para agregar e trazer os jovens.
E hoje o EJC é organizado pelo grupo ou tem uma comissão separada que organiza o EJC e o grupo ajuda? Tem uma comissão separada, né? Separado. Tem os dirigentes que organizam o JC e a base que organiza o Quírios. Até porque já teve um momento, acho que foi 2005, não foi? Que tentou se juntar a base e a dirigência no mesmo grupo, só que acabou que naquele ano, o grupo, as atividades do grupo foram voltadas praticamente todas para o EJC daquele ano. Isso. Então, percebeu que era melhor deixar separado para que pudesse melhorar nessa organização. Fluir melhor, né? Cada coisa. Fluir melhor, exatamente. Entendi. Senão acaba aquelas determinadas pessoas acabando tendo muitas obrigações e acaba que o grupo fica meio dependendo muito do EJC e aí não consegue fluir as próprias propostas para o grupo. Até porque tem gente também muita gente hoje que faz parte do grupo que ainda não fez EJC. Então, como o Fátima tem realmente uma juventude grande, assim, então a gente tem essa necessidade de ter essa divisão, assim, na parte da coordenação. É interessante a gente pensar, né, qual é o objetivo de cada coisa, né? Acho que a gente debate sempre isso lá, né? O Quírios, ele tem um objetivo de um grupo jovem, né? E o Quírios, o EJC, ele é um evento, né? Uma coisa que acontece uma vez por ano e tal. Então, assim, tem objetivos diferentes, né? Então, assim, a gente é muito ativo no EJC, né? As pessoas que coordenam o Quírios e tal, mas a gente tem que entender, dar o devido valor para cada coisa, né? E aí o EJC, ele caminha muito junto, né? Sendo que a gente consegue perceber que o EJC, a demanda da paróquia, ela é muito grande, né, de jovens, né? O Fabrício demorou longos anos para fazer, e não é porque o Fabrício, né, tem alguma deficiência ou não estava pronto para fazer o EJC, não, é porque muita gente se inscreve, né? E a maioria, assim, 90% são jovens da paróquia, da redondeza, do território paroquial, podemos dizer. Então, assim, o EJC, ele tomou uma proporção muito grande, né? E o Quírios também, graças a Deus, assim, todo o percurso do Quírios foi um percurso muito duro, né? Os 21 anos de história foi de muita perseverança, muita luta, né? Muitas pessoas doaram, de fato, a vida, né? A sua juventude, no caso. Né? E sempre contamos com muita parceria, né? Muitos apoios externos, assim, podemos dizer. A gente tem um fruto muito bom, né, do Quírios, que é Padre Murilo Bentinho, né, que ele participou do Quírios, né, desde o início, e hoje é padre, né, sacerdote lá da paróquia do Cordeiro, né, e ele participou da coordenação do grupo, então agregou muito, assim, quando ele foi... Fruto, né? Fruto do Quírios, assim. Teve outro agora também que foi pro seminário, o Iago. Enfim, muitas pessoas passam pelo Quírios e, de fato, a gente percebe que é um grupo diferente, sabe, que tem alguma coisa especial, assim, né? Quando eu participo das reuniões do vicariato, sempre falam, né, coisas muito positivas, assim, do Quírios e tal. E, assim, é algo que é um gás, né, um combustível muito, muito legal para a gente perseverar, né? O que a gente sempre tenta lembrar é que a gente vê a história do grupo, né, os 21 anos de história, tem muita coisa, tem muita história legal, muita história bonita, muita coisa difícil que aconteceu, muita coisa triste, né, o Quírios é feito de humanos, né, então humanos caem, pecam e, de fato, faz parte, né? E, enfim, acontece, mas estamos ali para perseverar e encontrar Deus, né? Então a gente não olha para o pecado, a gente busca tentar olhar para Deus, né? Porque esse olhar do pecado é aquilo que nos desanima, né? E o Quírios, ele tem esse diferencial de nos levar muito para Deus, né? Mesmo estando ou não em pecado, sabe? Então, eu acho que essa grande porta que o Quírios traz para a nossa vida é algo diferente, é algo muito diferente, assim. Porque ao longo desses 21 anos, a gente pôde ver milagres, assim, sabe? Tipo, muitas pessoas que, de fato, encontraram a Deus e mudaram de vida, assim. E o Quírios, ele cresceu muito, né? Foi construindo a sua história e o EJC também. Então, assim, muitas pessoas que foram ativos no Quírios, por exemplo, quando saíram do grupo, se tornaram dirigentes, ou, sei lá, por exemplo, o antigo coordenador... a mãe dele, eu acho, foi dirigente, alguma coisa assim. Enfim, Entendi. Sempre tem essa... Teve um ano até, eu acho que foi 2010, 2011, por aí, de Adriano Times. Adriano, ele era coordenador do grupo e a mãe dele era dirigente geral da JC. Então, assim, a gente busca, né, esse caminho porque o objetivo é um só, né? Quando a gente não tem esse olhar para a paróquia, para a mesma juventude, a gente acaba levando para caminhos que não são muito legais, né?